Cabe-me agora o ingrato papel de... Tenha a bondade, doutor. Por favor. Já reacertamos estes nomes. Estamos a precisar de ganhar tempo ou de não perdê-lo. E nessa medida, este é o pior painel de todos, porque vai tratar da corrupção. E, sendo eu o presidente da mesa, vou encurtar as intervenções. Não sendo corrompível, vou deixar as saudações que já foram feitas, desejando apenas aos membros da mesa que sejam sucintos e breves, porque a matéria da corrupção dá sempre para delongas, dá para discursos mais políticos, por vezes, que jurídicos. Eu pedia que se centrassem no caráter jurídico do tema e não me levem a mal se por acaso tiver que colocar um papel à frente com os 2 minutos da praxe, ainda antes de faltarem esses 2 minutos. Sendo assim, eu tenho na mesa, o Zé Horácio apresentará os colegas brasileiros. Eu peço desculpa ao professor Filipe Arede Nunes, dado o adiantado da hora, e como é um jovem professor submetido a um regime de faltas próprio da Faculdade de Direito, teve que se retirar. A doutora Ana Foto está-me a fazer adeus desde a porta. Adeus, minha querida. Eu apresento ao meu lado direito, perdão, o doutor João Pinto, que é professor da Universidade Agostinho Neto e deputado da Assembleia Nacional em Angola. Também tive a ocasião de estar na banca de mestrado do Dr. João Pinto e está neste momento em fase de conclusão da sua dissertação de doutoramento sob a orientação do Sr. Professor Jorge Miranda. Como fiquei de poupar tempo, Vossa Excelência não leva a mal que eu seja parco de referências, passando-lhe de imediato o microfone para as considerações que entender necessário em 10 minutos exclusivos. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Sr. Professor. É sempre um prazer, sobretudo num painel onde a reflexão luso-brasileira é importante. O combate à corrupção ou anticorrupção, aquilo que eu poderei dizer é que o ordenamento jurídico angolano, sobretudo a partir de 1990, no tempo do Partido Único ainda, preocupou-se em criar aquilo que era a ética socialista, que se pode dizer, não é? De uma economia planificada, aprovando aquilo que se veio chamar a lei dos crimes dos titulares de cargos de responsabilidade. Bom, não havia propriedade privada, por isso o problema da corrupção não se colocava. É claro que com o fim do apartheid, em 1990, em consequência de um conflito histórico, Angola fez as reformas políticas e começou a fazer reformas políticas e económicas que levaram a aquilo que se veio ser a democracia multipartidária e, em consequência disso, a economia de mercado. Ora, é aí onde começam a surgir os problemas, a polémica relativa à corrupção. Em 1996, 4 anos depois das primeiras eleições, aprovou-se a Lei da Alta Autoridade contra a Corrupção. Esta lei nunca foi concretizada. No entanto, criara-se, uma semana depois, a 6 de abril, a lei que instituíra o Tribunal de Contas, que é a maior instituição em Angola reconhecida internacionalmente em matérias de prevenção de corrupção. Caros amigos, é óbvio que sobre Angola também há muito que se diga. Recentemente, a partir de 2009, é aí onde começam a surgir as grandes questões relativas à corrupção. Pois, com o fim do conflito em 2002, a necessidade de criar-se uma economia robusta, a privatização de algumas empresas e a estratégia que a Sonangol foi tendo no exterior com alguns empresários, como vocês sabem, as transições criam sempre a necessidade de criar elites econômicas, como diz Jaime Nogueira Pinto.
É aí onde começam a surgir os grandes conflitos e uma tendência, sobretudo a partir de 2009, com aquilo que veio ser a aprovação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Esta convenção exigiu, ou exige, como o Brasil é signatária, Portugal também, exige a criação de instituições de inteligência financeira ou de informação financeira. É assim que, em 2013, o Presidente da República criou a Unidade de Informação Financeira que conseguiu, no início deste ano, retirar Angola da lista dos países pouco abonatórios ou que era visto como um país que não colaborava pela UIF. Caros amigos, o que nós vivemos em Angola tem havido uma polêmica, mas é jornalística, uma polêmica de tentar globalizar o combate à corrupção, mas a corrupção é inerente à humanidade e algumas questões são de natureza culturais. Ou seja, em Angola há um ditado do cabritismo, a metáfora do cabrito. Não sei se já ouviram falar. A gasosa, já ouviram falar. O que é o cabritismo? Normalmente o cabrito em África fica sempre amarrado. Ora, a metáfora do cabrito para a filosofia africana é que o cabrito, o gado, o cabrito é daqueles gado, é o gado que a classe média em África, nas zonas rurais, diz-se classe média, face aos minimamente enriquecidos, têm para servirem quando tiverem o pedido, o casamento ou o óbito. Ora, o pior que pode acontecer para um africano é, havendo um óbito, não conseguir ter um cabrito, ou havendo um pedido, não conseguir ter um cabrito. Ora, a metáfora do cabritismo, se ouvirem essa expressão, se forem no Google, cabritismo Angola, é o fenómeno segundo o qual, com o fim do colonialismo, com o fim da guerra civil, os jornalistas começaram a apelidar, a qualificar os novos ricos, como diz um especialista, a antiga plebe, que agora passou a ser, somos todos cidadãos e iguais, mas sem história, tal história das elites. Como vocês sabem, a África teve descontinuidade por razão histórica inerente à corrupção, à escravatura, que era uma forma de corrupção, segundo Vitória, Francisco de Vitória, e Molina, e curiosamente o próprio Jean-Jacques Rousseau, para dizer-vos que este fenómeno fez com que os sem terra, passa a expressão, aqueles que não pertenciam à nobreza ou aqueles que perderam, que pretendiam integrar-se na nova economia, começaram a usar as funções públicas para o seu enriquecimento. Ou seja, funções públicas, ministro, secretário de Estado, diretor, administrador ou governador, que não tinha nada. E também começamos a ver um fenómeno de antigos governantes e dirigentes que viviam na penúria. Ora, os sociólogos, os jornalistas vieram trazer essa polêmica do cabritismo, mas é uma metáfora. A metáfora do soba, que tem o gado, o soba é a figura tradicional africana, o rei, que tem o gado, tem as mulheres, tem as terras, mas coitadinho, aquele que lhe serve tem pelo menos o cabrito, usando Maquiavel, em Príncipe, que diz também que o bom príncipe é aquele que dá de comer ao seu secretário e não permite que ele se enriqueça demais também. Bom, ora, este fenómeno tem gerado polêmica. A questão que se coloca aqui é saber se Angola, que as elites angolanas foram constituídas num processo corrupto, como vocês sabem. Corrupto resultante da colonização, a negação da identidade africana e o paradigma daquilo que se chamou da assimilação para a criação de uma identidade resultante do Decreto-Lei 39.666 de 20 de maio, o Estatuto do Indígena, que qualificava o homem assimilado ou indígena. Indígena é o homem de raça negra que não se distingue do comum daquela raça. O assimilado é o homem negro
educado à portuguesa e que tenha que renunciar aos seus usos e costumes. Essa é a grande questão. Ora, o cristianismo criou uma moral. No entanto, na estrutura mental africana, o chefe, até o cão do chefe, o Anhenga Chito, o escritor, o Anhenga Chito é o nosso, é um mais velho, uma figura muito venerada, que usou a metáfora também, curiosamente, o Anhenga Chito. O Anhenga Chito significa transportar carne. Em África, quando se transporta carne, há um fenômeno, há muitas moscas. O caçador é aquele que domina. Ou seja, o fenômeno deve ser visto numa perspectiva filosófica, histórico-sociológica. Se for uma perspectiva meramente jurídica, Angola conseguiu, depois do conflito armado, aprovar uma lei da amnistia condenada pela comunidade internacional. A Amnistia Internacional condenou, países como os Estados Unidos da América condenaram, por força do artigo 29º do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que dizia que os crimes de sangue, os crimes de guerra são inamnistiáveis. Ora, eu deixo aqui como reflexão a vossa sapiência que o fenômeno que se vive em Angola de há claramente uma elite que manifesta riqueza e os antigos adversários que destruíam o país, que também hoje são empresários e vivem nas mesmas cidades ou zonas caras. Como conseguiram dinheiro? Com os diamantes que vendiam. Os outros, por via da negociação das armas, e havia até um decreto presidencial que autorizava, do Conselho de Ministros, na altura, que autorizava os governantes terem uma percentagem num contrato. Agora, o fenômeno mudou porque o combate à corrupção obriga ao controle da movimentação financeira. O Parlamento, no exercício da função de controle e fiscalização, tem tido debates, sobretudo o que foi recentemente a crise econômica, onde a oposição colocava essas questões. O que nós podemos realçar aqui, o que tem sido feito em Angola, resultante da lei de execução, do Código de Execução Fiscal, o artigo 6º desta lei, da Lei 20/14, amnistiou crimes econômico-fiscais, para dizer que o fenômeno da corrupção deve ser combatido, porque a corrupção não é mais do que querer encurtar distâncias, querer encurtar ou afastar procedimentos, obtendo vantagens diretas. Mas a questão que eu coloco na minha reflexão é como podiam ser constituídas elites numa sociedade em conflito até 2002, onde o partido no poder tinha uma ideologia socialista, como? Só por via da criação dos empresários que foram fomentados. Um outro elemento que eu deixo, como podemos combater a corrupção numa perspectiva jurídica, quando nós temos uma lei de 96 que criou a alta autoridade e não foi executada. No entanto, com a reforma de 2011, a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral da República criou a Direção Nacional de Combate à Corrupção, Combate e Prevenção da Corrupção, para dizer-vos que há aqui também aquilo que é o fenômeno do autocontrole da administração, da Inspeção-Geral da Administração do Estado, o fenômeno do controle do branqueamento do capital resultante da lei 34/11, que é a lei do branqueamento de capitais, e a criação recentemente, em 2013, de uma instituição que é a Unidade de Informação Financeira, que procura monitorar toda a movimentação suspeita, e disto deu origem a retirar da Angola da lista cinzenta, ou da lista que punha em causa a imagem da Angola. Todo o debate que tem havido é de natureza jornalística, porque nos tribunais há aquilo que se pode chamar, é preciso que se respeite as garantias constitucionais. Deve haver a presunção da inocência e o respeito pelo julgamento justo e conforme. Tem havido julgamentos, quer no Tribunal de Contas, sobre gestores, que são exonerados, alguns não foram exonerados, porque a nossa lei assim não exige. No entanto, foi aprovada a lei da probidade pública, esta sim, é muito exigente, mas podemos dizer que a sua eficácia imediata ainda é complexa, tomando em conta a própria conjuntura angolana, que é o próprio combate à corrupção está associado ao processo de reconciliação nacional. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao Dr. José Horácio, duas referências breves. A corrupção, tal como ia fazer a intervenção o Dr. Filipe Parede,
passa por 4 pontos essenciais, seja qual for o país do mundo democrático onde esse combate ocorra. Primeiro, uma forte reforma dos partidos políticos para acabar com a partidocracia. O assalto que os partidos políticos fazem ao Estado é um dos fatores principais. Hoje, na sociedade portuguesa, existem pessoas dos partidos que continuam a defender a ideia de que o partido deve escolher desde o contínuo até o diretor-geral. E essa é uma ideia que esteve presente, está presente e que tem que ser combatida pelo direito. A lei são eles que a fazem. O direito não permite isso. Um Estado de direito não é um Estado em que as leis obedecem à Constituição. A Constituição é só mais uma lei feita por políticos. Um Estado de direito é um Estado onde os legisladores se preocupam em fazer leis de acordo com as regras jurídicas. Nenhum jurista quer ser eleito para desempenhar cargos, nenhum político se pense jurista só porque faz leis. É preciso que isto fique clarinho para não haver nenhuma dúvida sobre a matéria. Estado de Direito não é Estado constitucional apenas, é também Estado constitucional. Mas, como estamos na presença de colegas brasileiros e angolanos, convém dizer, mais uma vez, que esta constitucionalidade aguda não esgota o Estado de Direito. Depois da reforma dos partidos, é preciso reformar o Estado, a administração pública, e fazê-la eficaz ao serviço dos cidadãos. Acabar com esta despesa pública imensa, com servidores públicos metidos por partidos políticos sem o mínimo de competência para lá estarem. É preciso uma reforma urgente da administração pública. Terceiro, educação. Educação pública republicana. Educação que ensina o que é o bem comum e o interesse público. E que ensina os garotos, desde cedo, já que muitas vezes em casa não o fazem, a saber o que é honestidade. Um homem honesto é um homem que sabe o que é seu e o que é dos outros e não toca naquilo que não é seu. A cozinha do soberano é uma coisa, a cozinha do cidadão é outra. Não podemos continuar a ter nos cargos políticos pessoas que metem servidores pagos pelo erário público a tratarem de assuntos pessoais. Isto tem que acabar. A corrupção começa cedo, quando se para um carro fora do sítio, quando se pede um jeitinho a um funcionário, quando se aceita pequenas derrogações do nosso comportamento cívico, porque não faz mal, vou ali já venho, é só 2 minutos, isto tem que acabar. Nós temos que ter comportamento cívico e obedecer à regra não é uma questão de ter medo da polícia, é uma questão de ser um homem de bem. Portanto, temos que acabar com essa ideia de deixar a escola pública não ensinar a ideia de bem público. E, finalmente, ao contrário do que se diz, nós somos de uma cultura latina. Por mais colonizados que sejamos, pela McDonald's e pelas televisões e pelas telenovelas, é preciso dizer que liberdade de expressão não é uma empresa de capitalistas que tem dinheiro, contrata empregados que se dizem jornalistas e únicos detentores de um princípio que é a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Quem tem direito, mais direito do que todos, de fazer informação é o eleito, aquele que é representante do povo. Os norte-americanos têm dito com insistência, isso tem passado como sendo uma ideia comum, que uma empresa que ganha dinheiro a vender informação faz um grande serviço público. Faz certamente, mas faz ao serviço de interesses de lucro. Se não desse lucro, a empresa fechava. Se não desse lucro aquela maneira de fazer informação, basta ver o que estamos a ver agora com a guerra da Síria. Há um Conselho de Segurança das Nações Unidas, fala o representante americano, fala o representante russo, fala o representante da França, só nos dão um representante a falar. E os outros? Não falaram? Não disseram nada? A pequena notícia diz sempre o mesmo, sobre as mesmas coisas. Nós temos a cabeça completamente feita para os interesses daqueles que nos governam, sem democracia nenhuma, num país de democracia e de liberdade. A liberdade é muito mais do que escolher entre A e B, é dar a todos as opções todas. E a partir do momento em que nascemos, temos todos o cardápio. Vivemos numa época em que a corrupção é feita a partir de características inatas. As pessoas são arrumadas naquele grupo ou naquele porque são homens, porque são mulheres, porque são pretos, porque são brancos, porque são gordos, porque são magros. Se a gordura e a magreza ainda é uma questão de opção, muitas vezes não é, nascer mulher ou nascer homem, nascer preto ou nascer branco, não é uma questão de opção pessoal. Ninguém pode ter direitos em virtude de características inatas. E isto é uma forma de corromper o pensamento, e corrompendo o pensamento, corrompe-se o direito. Isto é, corrompe-se a ideia de que nós nascemos todos iguais perante o direito e por isso temos personalidade jurídica. Temos agora o ensaio do coro,
espero que isso não perturbe demasiado, mas como o Dr. Vaz das Neves disse que a ópera estava por baixo, eu espero que nenhum fantasma da ópera nos apareça aqui na nossa... Passo de imediato a palavra ao professor Zé Horácio. Amanhã, às 9h30 da manhã, nós teremos o nosso último painel, que será sediado na sala do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E lá todos nós estaremos, e vocês terão observado, os que forem pela primeira vez, poderão observar uma belíssima tapeçaria que existe adornando aquela sala do Conselho Científico. E lá existe a inscrição dos princípios enunciados por Ulpiano, de viver honestamente, não lesar o outro e dar a cada um o que é seu. Exatamente isto que o professor Vera Cruz, como um grande catedrático de direito romano, expressa a nós como a matriz fundamental, nada mais do que temos há muito tempo nos iluminando como princípios de vida. Eu vou passar a palavra à doutora Rogéria Jeremec, que preside a Comissão de Estudos de Compliance do Instituto dos Advogados de São Paulo, não sem antes destacar o trabalho que ela tem feito, não só na comissão, hoje, sem dúvida nenhuma, podemos dizer, o maior fórum de estudos em relação ao compliance que existe no Brasil, por congregar os maiores especialistas e diretores jurídicos de empresas voltados a esse tema. Hoje, talvez, a maior preocupação das empresas hoje no Brasil, não só em relação, evidentemente, às normas que impulsionam a esse cuidado das empresas, mas pela própria mentalidade, a cultura do empresário de buscar a proteção para a subsistência do seu próprio negócio. Hoje ela é a chefe do compliance de uma das maiores empresas aéreas, o grupo Latam, e também, então, não só pelos estudos que organiza, mas pela experiência profissional, desenvolve esse trabalho, que é o trabalho que deve anteceder o mal, né? Ou, como eu gosto de dizer a Rogéria, e já disse isso num outro congresso, o compliance são as novas vestes da ética. E ela, numa sociedade moderna, se apresenta de forma absolutamente necessária. Por favor, Rogéria. Muito obrigada. Eu estou honradíssima de estar aqui. Muito obrigada. Está desligado? Não, acho que está funcionando, né? Está funcionando. Estou honradíssima e serei muito breve, brevíssima. Muito honrada, muito agradecida por ter me dado a oportunidade de estar aqui mais uma vez, pelo 3º ano consecutivo, e também por me ter dado a oportunidade, desde 2013, de presidir a comissão de compliance do IASP, que é a maior do país. Hoje nós temos mais de 200 membros, e todos os dias eu recebo pedidos via LinkedIn, via telefone, via e-mail, de pessoas interessadíssimas, porque a comissão realmente está bombando, como se diz em bom português. E peço perdão, porque devido a eu estar há muitos anos no compliance, eu perdi absolutamente a minha formalidade. Então, eu acho que eu nem sei mais ser totalmente polida e formal como deveria num ambiente tão lindo e formal como esse. Eu vou falar hoje para os senhores sobre acordo de leniência. Antes disso, para pegar um gancho no que disse o Zé Horácio, e como eu estava falando no almoço com o Dr. Paulo e a Ângela, eu acredito que o compliance, hoje, no país, é a saída que nós temos. Na verdade, no Brasil de hoje, nós temos duas saídas. Uma é o exercício do compliance por todos, de maneira realmente inequívoca, constante e permanente. A outra saída é o aeroporto de Guarulhos, de preferência que seja aqui para Lisboa, que estamos todos encantadíssimos com a cidade. Para falar do acordo de leniência, eu fiz um comparativo entre o que era o acordo de leniência na Lei 12.846, que é a nossa lei anticorrupção, que veio muito
suavemente, né? Veio de uma maneira muito tranquila, devido àquela manifestação em que todo mundo foi para a rua em 2013, e aí, em seguida, saiu a lei. Foi a fórceps. E agora tivemos, recentemente, uma medida provisória 703. Então, eu tracei um paralelo entre as duas para dizer o que mudou entre elas. A realização do acordo de leniência é uma necessidade premente em todas as culturas, vamos dizer assim. Para nós, no Brasil, é uma questão ainda nova, muito polêmica. Há pessoas que se colocam, às vezes, muito contrárias, acreditando que isso pode ser uma maneira de evitar-se a punição, mas em culturas em que ela já está muito bem aplicada, ela se mostra efetiva. Cito como exemplo os Estados Unidos. Agora, claro que a cultura lá é diferente, lá eles têm uma coisa que a gente não tem, e é a principal crítica que se pode fazer à nossa sistemática, seja antes da lei, seja agora seja com a antiga lei, seja agora com a nossa medida provisória. É o fato de que nós não temos um órgão como o Department of Justice, que é o DOJ americano, que é um órgão que congrega todas as forças, por assim dizer, capazes de fazer um acordo único e que congregue, então, tudo. Aqui no Brasil, agora, com essa nova sistemática que veio com a MP 703, nós conseguimos, de alguma maneira, unir o Ministério Público, que, como vocês sabem, não é obrigado a participar, não é? Vai convencer um promotor de que ele tem que participar. Ele faz o que ele quer. Muitos dizem que, inclusive, é o quarto poder. Vem se quiser. A advocacia pública também pode ou não participar. Mas um acordo que seja celebrado com todos os órgãos, mas não com o CAD, porque o CAD, a MP deixa fora do âmbito de aplicação. E, se o MP não estiver presente, do que vai adiantar? Você faz um acordo, você se compromete a pagar X milhões de dólares e você não sabe se no dia seguinte vai ter alguém batendo na sua porta, que ontem aprendi que não será o japonês da Federal, mas alguém vai bater na sua porta, da mesma maneira, às 6 da manhã, porque alguns players ficaram de fora desse acordo. Outra crítica muito grande que se faz, tanto na versão antiga quanto nessa nova, é que a pessoa física, né, natural, como seria mais tecnicamente apropriado dizer, não está contemplada. Então, da mesma maneira que antes, continua sendo uma negociação feita apenas com a pessoa jurídica. Isso dá um desconforto muito grande, porque o dirigente da empresa faz o acordo, resolve, de alguma maneira, a questão jurídica para a empresa que ele representa. Pela nova sistemática da 713, ele pode participar de licitações, pode contratar com o poder público, esse é um benefício que veio com a 703, porém, ele, na pessoa física, não se isenta de nada. Ele não faz parte desse acordo, ele não pode celebrar. Então, você faz todo o acordo. E pelo acordo, eu acho muito interessante também, porque a medida provisória vem e diz assim, olha, você não precisa confessar a sua culpa. Você faz simplesmente baseado na sua responsabilidade objetiva, pessoa jurídica. Muito bem. Só que você junta todas as provas. Então, você não confessa, mas apresenta todas as provas de tudo o que aconteceu e entrega a todos os envolvidos. Quer dizer, qualquer pessoa física ou natural que estiver envolvida está em cana, seguramente. Não tem escapatória. Fica uma situação um pouco desconfortável. Por outro lado, se a gente for ver pelo aspecto da justiça, é fato que alguém deu a ordem, né? Como eu sempre digo, inclusive nas empresas onde trabalhei e onde trabalho hoje, a empresa não tem bracinho, não tem perninha, não tem boquinha, não é ela que dá a ordem. É sempre alguém que dá a ordem. É sempre um diretor que está pensando no melhor para a empresa e também para o seu bolso, nos bônus. São, muitas vezes, empresários profissionais que vão com a ideia de ficar 3, 4 anos, obter o melhor resultado possível e sair
e deixar para trás um ambiente que depois pode se revelar não tão profícuo quanto aquilo que se imaginava no primeiro momento. E é o que a gente vê, em alguns casos, no país hoje, que estão aí plenamente na imprensa. O que me parece, então, que a gente poderia sugerir para terminar, professor Eduardo, é que poderíamos ter um órgão único, então, uma criação de um órgão nos moldes do que nós temos nos Estados Unidos, um DOJ brasileiro, tupiniquim, que eu não sei com que conformação ele seria criado, mas que fizesse um acordo que realmente valesse para tudo e que desse mais segurança jurídica. Porque, do contrário, a gente fica fazendo de conta que chama para um acordo de leniência. E eu digo para os senhores, é essencial que tenha, porque, por melhor que seja o programa de compliance da empresa, que, aliás, diga-se de passagem, a AMP fortaleceu demais a figura do compliance officer e os programas de compliance, na medida em que traz vários benefícios para as empresas que demonstrem que tem um efetivo programa de compliance, que tem o aprimoramento dos seus sistemas de controles internos. Mas, por melhor que seja o seu programa de compliance, por melhor que seja a sua Polícia Federal, que seja a sua Receita Federal, que sejam os mecanismos externos de investigação, nunca é possível averiguar-se tudo. Então, é muito interessante que se tenham meios de que a própria empresa faça essa divulgação dos seus pecados, vamos dizer assim, que ela venha e se entregue. Isso seria muito conveniente para a sociedade. Você teria uma recuperação do dano ao patrimônio público de imediato, não precisaria ficar anos e anos e anos num processo judicial, que a gente já discutiu tanto aqui, que é longo, seria altamente vantajoso. E, apenas para fazer uma amarração, nós temos hoje no Brasil diversos projetos de lei que equivalem ao Dodd-Frank Act americano, ou seja, que oferecem um pagamento em dinheiro para o empregado que venha e que denuncie aquilo que ele sabe da sua empresa. Ele vai receber um percentual em cima do valor arrecadado pelo Estado, em cima da multa aplicada à empresa. E, por isso, nós vamos ver cada vez mais as empresas fazendo chamamento público a qualquer pessoa que saiba qualquer fato que possa apresentar contra a sua própria empresa, que venha à empresa e apresente, e a empresa vai pagar diretamente para aquela pessoa por aquela informação. Isso já existe nos Estados Unidos, em horário nobre, a gente vê essas propagandas, existe na Colômbia, pelo rádio, aqui está começando, a gente já viu algumas empresas da Lava Jato nessa iniciativa, e isso, imagino eu, que cada vez mais continuará. É uma tendência, e me parece que nós estamos vendo uma mudança no nosso país que é para melhor. Todos nós que estamos aqui reunidos, que somos do mundo do direito, queremos isso, um país melhor para a gente ter orgulho, né? Não quero viver em outro país, eu quero que o meu país seja um país melhor para eu criar meus filhos e para eu ter meus netos um dia. Muito obrigada. Agradecendo a intervenção da nossa querida Rogéria, só para anúncio do nosso querido professor mestre João Pinto, da Angola, e aos colegas portugueses, esta medida provisória mencionada é uma medida provisória que veio também nesse contexto complexo e triste de um governo que precisava continuar com seus contratos com empresas públicas, e o fato é que essa medida provisória está sendo submetida à sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, e há cerca de 2 semanas, talvez nem isso, o Ministério Público ofertou seu parecer pela inconstitucionalidade da medida provisória, o que nos remete ao nosso primeiro painel da manhã sobre a questão da segurança jurídica, onde, novamente, uma norma
que pretende dar estabilidade para essa relação, especialmente da própria infraestrutura do país, das empresas que se dispuseram a fazer isso, mas de uma maneira correta, né, possam desenvolver suas relações jurídicas. Eu vou passar imediatamente ao Dr. José Carlos Magalhães Teixeira Filho, que preside a Comissão de Estudos sobre Leniência e Colaboração Premiada do Instituto. O Instituto, no seu papel fundamental de cultura jurídica, deve promover os estudos, e por isso existem algumas comissões aqui, são 3 presidentes delas, que deitam sua experiência e sua energia para que nós possamos construir um ambiente melhor do país. Nesse sentido, a grande experiência do professor José Carlos, que desde o início trabalhou com o CAD, quando o CAD foi instalado no Brasil, a sua grande experiência em direito econômico, e possa agora nos dar, dentro dos 10 minutos, as suas observações. Boa tarde ou boa noite a todos. Diferente do que o nosso presidente Zé Horácio teve ao convidar o Jamal, que foi coragem, talvez comigo tenha sido caridade. E eu agradeço muito. O nosso mentor da nossa expedição aqui a Portugal, né? De volta a Portugal. Eu queria, saudando todos da mesa, especialmente na pessoa do professor Vera Cruz, que já falei isso da outra vez, né? De tão inteligente é engraçado e vice-versa. Um engraçado consciente, porque ele realmente sabe, é muito articulado e realmente é uma pessoa agradabilíssima. Acho que não teria a melhor pessoa para receber a gente aqui nas nossas naus de volta a Portugal. Queria também saudar, dentre os colegas que estão nos assistindo, né, do lado de lá, do nosso, o português chama de palco aqui, né? O meu tio Cláudio, que é o Cláudio, com quem eu convivo desde de criança, né? Sou muito amigo das filhas dele, na minha São João da Boa Vista, lá no interior do estado de São Paulo. Sobre esse tema aí da lei anticorrupção, leniência e compliance, a professora Rogéria já explicou o conceito disso, né, mas um pouquinho de doutrina, porque eu acredito que isso não exista em Portugal. Pela palestra do professor João Viana, não existe uma colaboração premiada em Portugal. Ele mencionou um artigo do Código de Processo Penal aqui, mas não há a obrigação do réu, vocês chamam de... Não é réu. Averiguado. Arguído. Ele não necessariamente precisa entregar às outras pessoas. Ele pode conseguir um benefício, né, de não aplicação da lei, mas não necessariamente condicionado à instrução, que a Instituto da Colaboração Premiada visa a eficácia, a efetividade da instrução de um processo da investigação e faz uma troca com um arguído, com um réu, a informação por algum benefício de não aplicação da pena ou diminuição da pena, o pagamento de uma multa. Compliance, como a professora Rogéria já falou, vem do inglês obediência, né, observância. Aqui, em Portugal, vocês têm o uso de aportuguesar as palavras. Eu não sei se seria o caso de aportuguesar compliance para conformidade. Né? Aliás, do pessoal da nossa expedição, dos brasileiros, não sei se vocês receberam um vídeo do Migalhas de manhã, com os comentários sobre o Código de Processo, várias expressões em inglês, né, da Common Law. Então, eu fico pensando assim, se a gente tem que aportuguesar ou ficar aceitando os anglicismos, mas, enfim. Mas o compliance é uma realidade, são normas que têm duas finalidades, essas diretrizes internas, de seguir a política diretriz da própria empresa e minimizar os riscos da empresa agir em desconformidade com a lei.
Isso é bastante moderno, atual, e no mundo inteiro a gente percebe isso. As empresas se ocupam disso, todas as empresas grandes, praticamente todas, eu acredito, têm diretorias e estruturas para compliance. A Rogéria é prova disso. E, no Brasil, pelo menos na década passada, houve uma preocupação por parte da administração pública em promover isso. O presidente Horácio comentou que a área de maior familiaridade minha é direito da concorrência. E, nas normas de direito da concorrência, surgiu realmente, é a gênese da colaboração premiada, que eles chamam de acordo de leniência, e também a promoção para que as empresas adotem normas de compliance. Só um pouquinho mais sobre leniência. Leniência tem um sentido em português, que, além de tolerância, ela tem o sentido de doçura, suavidade. Esse é o sentido da palavra leniência. Na realidade, ela é uma adoção de um anglicismo, que é Lenience Program, Lenience Agreement, que, para o inglês, quer dizer ser mais condescendente, perdoar um pouco mais, mas aqui a gente tem... Então, no Brasil, a gente acabou importando uma palavra que não é necessariamente a mais adequada. Pela palestra do professor João Viana, eu vi que aqui a lei chama clemência, não é isso? Lei de clemência? Que seria realmente perdoar. A leniência tem um sentido maior, mas é o que acabou vingando no nosso ordenamento. Passados esses conceitos, eu vou falar um pouquinho da realidade do Brasil e da gênese desses dois conceitos na legislação de concorrência. O acordo de leniência surgiu em 2000, por intermédio da Lei 10.149, que alterou a então Lei de Concorrência, que era 8.884 de 94, e incluiu um artigo 35, letra B, na lei, que falava que a União poderia celebrar, por intermédio da SDE, que na época era o órgão instrutor, Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, era o órgão responsável pela instrução dos processos de infração contra a ordem econômica. Hoje não é mais, o órgão competente é a Superintendência Geral, que faz a instrução dos processos concorrenciais, e ela continua tendo essa competência de celebrar o acordo de leniência. No começo se discutiu muito, na época, em 2000, porque, de fato, é uma forma nova de advogar. Eu discuti um pouquinho com o professor Miguel ontem, a advocacia criminal, é uma advocacia diferente hoje. E para a gente que advoga também na área de concorrência, no administrativo, é diferente, porque, normalmente, a gente só defenderia. Agora existe uma forma de defender, que é fazer acordo, que é uma coisa... e os clientes, às vezes, pedem, eu quero fazer um acordo, mas eu quero te defender. Não, mas eu quero fazer acordo, eu não quero ser defendido. É uma realidade para a advocacia. Surgiu, então, foram muitas as discussões sobre a efetividade disso, porque a disposição de lei, eu não vou ler, pretendia ler, uma exposição seria um pouquinho maior, mas não vou ler. O que a Rogéria já falou, tem uma carga muito grande de subjetividade para a autoridade. Você tem que contribuir eficazmente, diz a lei. E você nunca sabe se vai ser eficaz a sua contribuição ou não, então você acaba abrindo tudo que você tem e a autoridade poderia falar, não vou te dar o beneplácito aí, muito embora exista no regulamento que a autoridade não usaria as informações, ficou muito instável, inseguro. A gente acreditava que seria inseguro fazer esse tipo de acordo com a autoridade. O que aconteceu é que foi o inverso. Os acordos de leniência são muito eficazes, muito utilizados pela autoridade, são dezenas que fomentaram a instauração e a condenação de várias infrações contra a ordem econômica no Brasil. Com relação ao compliance, existiu em 2004 uma portaria da SDE também, que hoje é a Superintendência Geral, que estimulava a você apresentar à SDE o programa de compliance, e ela ia analisar o seu programa de compliance de acordo com conveniência e oportunidade, ia aprovar, eles chamam
consideraria depositado o seu programa de compliance e você teria, por conta disso, o benefício de ficar bem com o mercado, com seus consumidores, e a SDE recomendaria, no caso de um processo antitruste contra você, que o CAD diminuísse a pena. Na realidade, é uma recomendação mesmo, porque quem decide é o CAD, não decidia era o CAD, hoje é um pouco diferente a estrutura. A SDE seria como se fosse a Superintendência Geral hoje, ela simplesmente recomenda. Então, era muito inseguro, foi uma tentativa da SDE de tentar promover esses programas, e na prática acabou não tendo nenhum. Mas, enfim, eu acho que o efeito externo foi muito grande, que as empresas acabaram se organizando para ter esses programas. Esse ano, em janeiro, 20 de janeiro, sai um guia de compliance do CAD, que tem os modelinhos de como uma empresa pode adotar de política interna para minimizar os riscos dela infringir a concorrência. Perspectivas. Compliance inexorável é o novo código de ética, né, um código de ética pormenorizado. Leniência, o acordo de leniência na parte administrativa vai continuar, é muito eficaz, muito efetivo. Aí a gente faz um pouco de paralelo com... Então, muito provavelmente o Miguel deve entrar nesse aspecto. Você querer ser eficaz demais, você acaba deixando de lado algumas garantias. E, de fato, no CAD, nesses acordos de leniência, a gente vê que não existe muita observância, alguns requisitos de legalidade, eles vão passando por cima só para condenar. Já entrando um pouquinho nessa ideia de eficácia e garantias de legalidade, fala um pouquinho sobre a lei anticorrupção, que é, de fato, uma cópia da estrutura que existia na lei de concorrência. E a lei de concorrência deixa só a primeira empresa fazer a leniência. A lei anticorrupção, que é a lei de responsabilidade das empresas, deixava só uma empresa, o que foi mudado pela medida provisória que a Rogéria falou. A medida provisória alterou essa necessidade de você ser o primeiro a comunicar e acomodou os interesses das empresas existe todo esse questionamento. Eu procurei hoje no Google quem seria o autor da frase "não existe ninguém acima da lei". Eu não sei quem inventou, mas eu sei que nós, da Expedição Brasileira, sabemos quem falou isso mais alto e para mais pessoas, que foi o nosso presidente, no discurso dele nas manifestações. E depois, olhando aqui para cima, como o desembargador Coutro, né, acho que ainda tem gente que presta atenção nas coisas, eu vejo que também tem, na Constituição de Portugal, também tem essa frase: a lei é igual para todos. Como eu interpretaria isso? Ninguém está acima da lei, nem quem as aplica, e ninguém está acima da lei, na segunda parte do que está escrito ali, nem a própria lei, se ela for desconforme com o que manda a Constituição. Esse aqui é enfim, o espírito. O Brasil passa por esse momento aparentemente distinto do que passa aqui em Portugal. Eu vi uma entrevista do presidente da Supremo Tribunal de Justiça aqui, né, no jornal, no sábado, no domingo, preocupado com a prisão, né, uma prisão preventiva que durou 1 ano. E no Brasil a gente assiste a isso, só que com outros olhos, né? A gente meio que entende que talvez no Brasil seja o momento mesmo de não se garantir tanta coisa, aí vai ficar uma discussão com o Miguel, e para se aplicar a lei de uma forma mais rigorosa para buscar o que o Brasil precisa. Mas, enfim, é isso que eu queria deixar a mensagem. E o objetivo da comissão é tentar estudar e achar o caminho a se seguir. Muita gente acha que o caminho do meio é o mais virtuoso, mas nem sempre exatamente o meio ele pode acabar sendo o caminho medíocre. Então, acho que oscilando, dependendo do momento que esteja o seu país, seja o mais sábio a se fazer. Muito obrigado. Parabenizando o professor José Carlos Magalhães Teixeira Filho, nesse nosso mosaico aqui, onde nós juntamos essa peça desse difícil quebra-cabeça. O professor Eduardo Vera Cruz Pinto me solicitou a oportunidade, possivelmente, de uma nova conferência.
Dr. Zé Horácio está a abusar de ser adjunto do presidente, né? Ele não pode dar a palavra ao presidente porque quem a tem sou eu. Portanto, meu caro Zé Horácio, a presidência do IASP é tua e da mesa é minha. Né? Eu deleguei-te competências para tu disciplinares os brasileiros. Ponto. E mesmo assim com êxito. Eu lembrava só aqui rapidamente o seguinte, uma vez que estamos em cima da hora e daí a pressão sobre as pessoas que falam, eu lembrava que essa coisa da leniência não é uma questão técnica, é uma questão de cultura jurídica. Porque fica muito mal ao Estado corromper um criminoso. Ele já é criminoso e ainda vai ser traidor. Essa ideia... Eu sou professor de Direito Romano e como se estuda pouco Direito Romano, porque se estuda muito compliance, se calhar, eu queria dizer que um dos departamentos mais famosos de compliance em Portugal, conferências, aulas, etc., era do Banco Espírito Santo. Toda a gente sabe o que lhe aconteceu. Era compliance, a sério. Porque eu nunca ouvi nenhum departamento de compliance a quem o administrador chame de 2 gritos que ele não obedeça. Portanto, a obediência, sim, do compliance à administração. Mas, certamente, haverá bancos muito melhores do que este, salvo melhor prova. Até agora, o que tem acontecido são os contribuintes a pôr dinheiro para os bancos falirem, com administradores a andarem em jato privado e os contribuintes a serem chamados para cobrir essas despesas. Isso, na Europa, tem sido uma regra e para nós tem sido péssimo, porque dá um péssimo exemplo aos meus filhos. Quando os banqueiros aparecem com compliance, a falirem e a pedirem para ser eu a sustentar o banco, e eu digo aos meus filhos, cuidado, não gastem além do vosso bolso. Mas é pior, porque Roma nunca pagou a traidores. Há um princípio de direito romano, também está no Google, Roma não paga a traidores. E, portanto, um homem que é corrompido para trair os seus colegas, porque crime também tem colega que vem do colégio, não é? E, portanto, não sei se isso será um bom caminho. Eu sei que na nossa sociedade todos temos um preço, dizem, mas eu, se for um dia bandido a sério, espero que nunca ninguém chegue ao meu preço, não é? Porque seria dizer a uma pessoa que comete um crime, a sua dívida para com a sociedade vai ser diminuída na pena porque você traiu os seus companheiros. Eu creio que isso não é uma coisa boa para dizer às crianças. Mas como não temos aqui crianças, fica uma ideia de cultura jurídica. Eu sei que o Brasil importa quase tudo o que vem dos Estados Unidos, não me levem a mal a dizer-vos isso, mas basta ler os vossos livros e nós compreendemos isso. O uso das expressões, não é? Os players, etc., sem crítica, doutor. É normal, porque o Brasil também é uma federação, não é? E é normal que considere ter uma lanterna e até sabem de cor o nome dos presidentes da corte, disse ali o doutor, ainda citou um juiz da Corte Suprema, não é? Eu aqui não sei o nome de nenhum juiz do Supremo, não é? Sei nos jantares e nos almoços, mas ao contrário do Brasil e dos Estados Unidos, nós conhecemos as sentenças pelos temas e não pelo nome dos juízes, né? E, portanto, isso são culturas diversas e nós temos que assumir essa divergência, sobretudo quando o Brasil caminha cada vez mais para fora da sua tradição latina e se aproxima cada vez mais de uma tradição anglo-saxónica, e o Brasil pode fazê-lo e deve fazê-lo. Aumenta, se calhar, a riqueza do nosso debate cultural, mas não deixa de ser uma constatação que temos que fazer. Nós temos tentado resistir, sobretudo na Universidade Clássica, a este vento forte, porque é um vento que sopra com muita força, e nós consideramos que é preciso ser honesto, vais-me pôr os 2 minutos, que é preciso ser, sobretudo, honesto, e isso passa talvez mais pela moral que pela ética. Mas era só para dar um toque cultural aqui à comissão do IASP, para ficar com este contraste. Eu ficarei sempre atento às intervenções para poder pontuar, do ponto de vista da cultura latina e romana, aquilo que nos parece melhor. Passo outra vez a palavra ao adjunto da mesa. Em cumprimento à excelsa delegação do excelentíssimo senhor presidente, nós vamos recolhendo as frases absolutamente especiais. Roma não paga traidores, mas todos os caminhos levam a Roma, não é? Eu
Passo imediatamente a palavra ao nosso querido doutor Miguel Pereira Neto, que me dá o prazer, não só da amizade, mas da companhia em inúmeras ações dentro do Instituto de Advogados de São Paulo, e ele que preside uma comissão de estudos sobre os temas que estão em curso no Brasil. Nós tivemos um regime especial que foi instituído para a chamada anistia, né, em relação à tributação de bens e valores no exterior. Nós temos em curso um grande movimento que são as 10 medidas anticorrupção, que são anteprojetos promovidos pelo Ministério Público, e ali coisas muito preocupantes, num cenário onde criticar um anteprojeto desse lhe coloca ao lado dos bandidos, né? E isso que tem muito nos preocupado, e eu imagino que essa seja um pouco a fala do Miguel nesses 10 minutos. Por favor, Miguel. Bom, primeiramente, uma boa noite a todos. Gostaria de agradecer novamente a calorosa recepção e a abertura das portas aqui, não só da universidade, mas de Portugal para todos nós, ao professor Eduardo Vera Cruz Pinto. Agradecimento também ao digníssimo, excelentíssimo juiz desembargador, presidente deste tribunal, Luiz Vaz das Neves, por nós estarmos aqui, nesse brilhante, maravilhoso local, onde a gente respira o direito, né, respira história e, com certeza, recebe aqui bons fluidos, boas ideias, né, para poder desenvolver, assim seja. Né? E eu sei que o tempo é curto, né? Gostaria de saudar aqui todos os integrantes da mesa, na pessoa do mestre João Pinto, que tão bem ilustrou, né? Não vou esquecer a história do cabrito, né? da carne, né? Histórias depois do resto. Assim como não esqueço o bom humor e as piadas maravilhosas, e não só piadas, histórias verdadeiras e engraçadíssimas do professor Eduardo. Então é um prazer imenso estar de volta aqui, e uma honra poder ter o uso da palavra. E, na verdade, desde menino a gente, né, ouço falar da corrupção, e sempre uma vontade imensa de que seja exterminada. E há anos também, né, mais de 30 talvez, eu via os profissionais da minha idade, né, e ficava olhando e falando, bom, o que vai ser feito para que seja diminuída, para seja reduzida a corrupção. E hoje, né, aqui presente, falando sobre isso, eu vejo que grandes mudanças ocorreram. Não é? O Brasil ele tem trilhado um caminho importante de combate à corrupção. Não é por falta de leis, existe um arcabouço jurídico no direito brasileiro anticorrupção. Eu vou tomar liberdade aqui de falar algumas das leis, eu acho que quase todas, né, até repetindo o que eu disse o ano passado, mas eu acho importante. Existe a Lei da Ação Popular, de 1965. Lei da Ação Civil Pública, Lei de Improbidade Administrativa, Lei do Processo Administrativo Federal, Lei do Funcionalismo Público, Lei das Licitações, Lei do Pregão, Lei da Responsabilidade Fiscal, Lei de Acesso à Informação, Lei do Conflito de Interesses, Lei de Legitimidades, inelegibilidades, Lei da Ficha Limpa, Crimes de Responsabilidade, Código e Lei Eleitoral, Código Penal, Lei de Lavagem de Dinheiro,
Lei das organizações criminosas, lei anticorrupção, agora a recente lei de regularização de ativos no exterior, de origem lícita. E esse combate ele vem já voltado para grandes iniciativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. São tratados, são normas internacionais que hoje trazem um planeta mais transparente para todos nós. E essa transparência, essa cultura, nova cultura, uma cultura voltada para a ética, ela reflete nas empresas, reflete nas pessoas físicas, reflete na organização dessas empresas, na criação de programas de integridade, programas que trazem essa nova postura de comportamento. E esses programas, por meio dos quais, o programa de integridade, que deve, eu preparei uma frase aqui para a leitura, que deve se mostrar uma ferramenta exitosa de direção e gestão que, de fato, demonstre a capacidade para prevenir, evitar, detectar e remediar descumprimentos no dia a dia empresarial para gerar a exclusão ou atenuação de responsabilidades penais. Utilizando aqui as palavras do digníssimo professor Renato de Melo Jorge Silveira, eu trago aqui a questão de que esses programas de integridade são programas de autorregulação regulada. Autorregulação regulada porque, na verdade, existem normas, determinações estatais. Essas determinações estatais trazem não só esse dever de manter esses programas, que serão, vamos dizer, trarão uma característica de abrandar eventuais apenações das empresas, e essa autorregulação regulada também traz normas da própria empresa que se amoldam para aquela corporação, no sentido de regrar o comportamento dos seus integrantes. O integrante ingressou na empresa, ele vai aderir àquelas normas de comportamento que elas se amoldam para aquela própria corporação, mas também trazem essa determinação oriunda de legislação do direito positivo. Então, aqui nós temos uma experiência já em algumas empresas e, hoje, existe uma coisa muito importante, existe um tema muito importante, que é a efetiva prática dos planos de integridade, dos programas de compliance. A efetiva prática, ela traz uma responsabilidade, não só para os diretores, o corpo diretivo, o poder de mando das empresas, mas também uma delegação desse dever de agir, desse dever de vigilância, desse dever de garante que existe desde do board da empresa até o mais baixo dos funcionários, que deve acatar e aceitar essas normativas internas da empresa. É claro, não é, que essas normas, essa omissão trará responsabilidade. E essa omissão, como nós temos visto em vários julgados, não é, alguns, inclusive, com orientação do Supremo Tribunal Federal, em outros países, com relação à cegueira deliberada, com relação ao domínio do fato, com relação à omissão imprópria. Não é? Então, nós temos assim essa questão da omissão regrada no próprio Código Penal brasileiro. No artigo 13, parágrafo 2º, vou fazer a leitura, de que a omissão é penalmente relevante
quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Considera-se autor aquele que, de qualquer forma, concorre para o crime, incidindo nas penas a este cominadas. Então, não é por falta de regra. Na verdade, a corrupção, como bem disse o professor Eduardo, como vários trouxeram aqui, como a gente ouve sempre, a corrupção ela tem que ser combatida por todas as formas. A empresa ela vai ter o seu procedimento interno e, sem a responsabilização subjetiva dos seus integrantes, ela não vai conseguir realizar um acordo de leniência, porque ela não vai ter elementos. Mas, para isso, ela tem que seguir, como bem lembrou aqui o José Filho, ela tem que seguir as garantias processuais, ela tem que seguir as garantias individuais, porque o compliance, o criminal compliance, ele vai seguir um procedimento. Esse procedimento ele tem por base não só as regras gerais, a Constituição Federal, como também se amolda a critérios e rito que seja atribuído dentro da própria empresa. Então, serão ouvidas pessoas, serão buscados documentos, serão interceptados e-mails corporativos. Na verdade, a interceptação de e-mails pessoais, ela não é possível. Ela deveria estar com uma autorização judicial. Não é? A utilização, a invasão à privacidade, a invasão à dignidade da pessoa, à intimidade, ela é inviolável pela Constituição. Então, nós temos que ter muito cuidado com relação a esses procedimentos, à forma como isso é operado, porque a empresa vai buscar de todas as formas um benefício perante as autoridades. Ela vai buscar, de todas as formas, levar para as autoridades elementos que corroborem aquilo que ela tem obrigação hoje de levar. E esse exercício da delação, como bem disse a professora Rogéria, ele é estendido, ele é delegado, ele é estendido para os próprios integrantes. Olha, se você me trouxer informações, eu garanto o sigilo para você, eu garanto a proteção para você, eu garanto que você terá ali, além da proteção, ele terá um prêmio. E, na verdade, essas colaborações premiadas, assim como a delação premiada nos casos dos processos criminais para as pessoas físicas, a colaboração premiada corporativa, já estou terminando, presidente, né? Calma que é mais meio minuto, a colaboração corporativa. Né? E isso não só uma tendência, mas é uma realidade, e essas delações bem praticadas, elas realmente trazem um benefício enorme, não é, para aqueles que acabam sendo parte no processo, ou testemunhas, etc. Não é? E é uma possibilidade existente hoje para que seja efetivamente enfrentada a corrupção. Eu gostaria e poderia falar muito mais, não é? Nós temos desenvolvido um trabalho no Instituto dos Advogados de São Paulo e, propositadamente, eu deixei aqui para o final, não é, um agradecimento especial para o nosso presidente, José Horácio Ralph Rezende Ribeiro, que vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso diante do Instituto, vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso para toda a comunidade brasileira, não é? Tem estado presente, não obstante tenha críticas, tenha pessoas que concordem ou não concordem com atos que todos nós pratiquemos, não é? Eu vejo que o seu trabalho, José Horácio, eu gostaria de agradecer, tem sido brilhante. E, para concluir, ia fazer a leitura da frase do teto, né? Saudando aqui o doutor Couto, né, que nós já lemos aqui todas elas, e realmente eu acho que essa nossa necessidade de trazer um combate à corrupção que nasça dentro de casa e que atravesse os muros de casa, vá para os muros das escolas
e que se transformem as cidades em cidades educadoras, para que todo o espaço, toda a pessoa se transforme num educador e mostre seus talentos, transmita seus conhecimentos, porque é essa a forma de dar segurança e a qualidade do pertencimento aos nossos jovens, aos nossos adultos, às pessoas que não têm acesso a muitas coisas, como nós somos privilegiados de ter. Então, senhor presidente, muito obrigado, me perdoe pelos minutos a mais, e gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado. Caro Miguel, eu agradeço e quero dizer que a única razão pela qual eu me orgulho é de poder ser instrumento para que todos que estão aqui possam ter a oportunidade de manifestar a sua inteligência, o seu estudo, e isso em benefício de todos nós. Eu agradeço o gancho que você deu para nosso último painel, que amanhã tratará da atuação estatal e os limites da privacidade. Não foi à toa essa programação, há inclusive a sequência dela, e eu tenho certeza que amanhã nós trataremos dessa questão relativa à divulgação de áudios, a questão da interceptação telefônica, qual, para usar uma expressão de um ministro do Supremo Tribunal Federal nosso, o figurino legal, né, acerca do tema, e eu na devida interpretação. E agora tenho o privilégio, para o encerramento dessas intervenções, de ouvir um colega muito especial, o professor Hélio Gomes Coelho Júnior, que é professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, na área do direito do trabalho, uma área onde também o tema tem enorme, talvez, do ponto de vista da aplicação prática, a maior delas, né? E para o nosso privilégio, representa aqui o Instituto dos Advogados do Paraná, né, como seu vice-presidente. Por favor, professor Hélio. Caríssimos professor João Pinto, quem lhe fala é Coelho, e o senhor vai compreender, já que falou de cabrito, a razão de que estou aqui, porque Coelho geralmente é rápido. Então, vou cumprir exatamente o regimento. Caríssimo José Horácio, é uma honra estar aqui. E o que posso lhes dizer? Ouvimos muito sobre Estado, ouvimos muito sobre cartas políticas, ouvimos bastante sobre empresas. Precisávamos falar um pouquinho do cidadão. Eu não posso compreender o Estado sem a função de me trazer meios e modos de ser feliz. Hoje deve efetivamente haver um segundo impeachment, que lembro da nossa história, e que venha a oportunidade de que nos permitam empreender enquanto cidadão. Nós desaprendemos nos últimos 13, 14 anos a capacidade de empreender enquanto cidadão. Eu queria dizer pouquíssimas palavras, mas eu vou abreviá-las ainda. Voltar quase sempre é retornar a um novo lugar. Por que digo isso? Porque Cabral lá esteve em 1500 com as suas naus, e se ele voltasse, ele encontraria um outro lugar. Nós somos a 9ª economia do planeta, porque caímos 2 degraus em um ano. Nós temos a 5ª população do planeta, somos o 4º país mais extenso, e nós temos um índice de desenvolvimento humano extremamente baixo. E eu gostaria só de citar aos senhores alguns rápidos dados que são extraídos de um instituto suíço que não tem nenhuma ligação estatal, até se proíbe de receber, e ele faz, esse instituto,
uma leitura das 61 economias principais do planeta. Disse que somos a 9ª. E alguns indicadores explicam um pouco o que nós estamos aqui a falar. Nós temos a 51ª economia em termos de desempenho. Somos 9º no geral. A nossa eficiência empresarial está em 51º entre 61 países. E atentem, a eficiência do governo está em 60º lugar, e a infraestrutura desta dona economia de 200 milhões, de 5º país mais populoso, o 4º mais extenso, é 53º. E, para a tranquilidade do professor João Pinto, posso lhe dizer que a eficiência do setor público é o 60º lugar, a do setor privado é o 51º, e no item suborno e corrupção, 61º, ou seja, exatamente o último dos 61 países. Somando tudo, o último na corrupção e suborno, eficiência do Estado, e somos o 56º. Voltar quase sempre é partir para um outro lugar. Eu vou fazer uma brevíssima leitura, dentro do prazo regimental, de uma deliciosa parte dos elementos para um dicionário de geografia e história portuguesa, editado em Elvas, no ano de 1888, quando libertávamos os escravos. A história é muito simples e trata do desembargador Pedro Borges. O desembargador Pedro Borges, no ano de 1543, exerceu o cargo de corregedor de justiça em Elvas, no Alentejo, próximo à fronteira com a Espanha, e foi encarregado pelo rei de supervisionar a construção de um aqueduto. Quando as verbas se esgotaram sem que o aqueduto estivesse pronto, algum clamor de desconfiança se levantou no povo, entre aspas, conforme registrado por Vitorino de Almada na obra que citei. Os vereadores da Câmara de Elvas escreveram ao rei solicitando uma investigação. Em abril de 1543, Dom João III autorizou a abertura de um inquérito. E, feita toda a dilação probatória, bem ao estilo luso-brasileiro, ele foi condenado a devolver o equivalente a 50% do total daquela verba. O processo foi sentenciado e ele entregou uma fazenda à conta do dinheiro extraviado. Até aqui uma história atemporal. O corregedor retornou a Lisboa, deixando atrás de si a triste celebridade. A 17 de dezembro de 1548, 1 ano e 7 meses após a sentença, o mesmo Pero Borges foi nomeado pelo mesmo rei João III ouvidor-geral do Brasil. Quero dizer que o nosso seminário, o mesmo direito, a mesma linguagem, e, ao fim e ao cabo dessa constatação, eu queria dizer, lembrando um poeta paranaense que foi meu professor de literatura, ele diz assim: no fundo, bem no fundo, lá no fundo, nós gostaríamos de ter os nossos problemas resolvidos por decreto. E é exatamente a sensação que nós temos de que toda essa gama de legislação, muito bem citada pelo professor que me antecedeu, Miguel, lei não nos faltam. Temos a quantidade, o senhor citou algo como 10 ou 12, fora o que já está no Código Penal desde 1900 do século passado, do milênio passado, e totalmente emendado para tratar deste problema gravíssimo. Ou seja, a corrupção, ela não vai se resolver, com todo o respeito, com o que nós estamos a falar de compliance, de leniência, e eu faço uma justificação do ponto de vista econômico. Nós tratamos da nona economia do planeta como se, me perdoe,
tivéssemos só Volvo, Latam, HSBC, Citibank. Não, a economia brasileira se movimenta, pasmem, com micro, pequenas e médias empresas que não empregam, senão na média, 10, 15, 20 pessoas. Esse é o Brasil real, que vai virar, obviamente, as costas para talvez 500, 600 ou 1.000 empresas. Estatisticamente, é essa a mensagem que se faz da compliance. Porque, rigorosamente, o Brasil real é muito diferente daquele Brasil legislado. A propósito, a lei que nós estamos tratando, ela foi aprovada no Senado Federal, no recorde de tempo, 19 de junho a 6 de julho, salvo engano, pouco mais de 15 dias. E aí eu gostaria de terminar com o Itararé. De onde menos se espera, dali é que não vem nada. Ou seja, a legislação produzida, com todo respeito, pode servir a algum país, mas rigorosamente não é o país real que nós conhecemos. Muito obrigado. Agradecendo a brilhante intervenção já esperada do professor Hélio Gomes Coelho Júnior, eu gostaria de saber se o professor Vera Cruz está me ouvindo. Ele está, o professor Vera Cruz? Diremos ao professor Vera Cruz, foi bom para você, para mim foi. Eu aqui, senhor professor, doutor, eu cumpro a minha delegação. Está encerrada aqui a minha participação para que eu possa devolver a palavra a Vossa Excelência. Falou-se tanto de caridade hoje, não é? E um ato caritativo aqui, doutor Zé Horácio. Eu peço desculpa, ausentei-me por instantes, porque como a hora vai longa, tenho satisfações em casa, porque homens de família são assim, não é? E eu, como tenho esta obrigação, fui dizer que está tudo sereno. Antes de encerrar, duas palavras rápidas. A primeira para dizer que o direito vive do contraditório. E por isso, sempre que está muita gente de acordo, eu procuro entrar e dar a nota dissonante. É muito importante haver alguém que pense ao contrário. Sempre. Mesmo que estejamos de acordo em quase tudo, há uma música portuguesa que diz que quase tudo é sempre demais. Portanto, vamos sempre mantendo o contraditório, no sentido que a boa decisão vem sempre da diversidade das partes, da diversidade de perspectivas. Eu acho que hoje, aqui neste Salão Nobre do Tribunal da Relação de Lisboa, o que o IASP e a Faculdade de Direito fizeram foi dar um impulso, passa aí modéstia, à cultura jurídica. A nossa cultura jurídica e daí a presença, que eu agradeço, do Dr. João Pinto, a nossa cultura é uma cultura que está fundada na língua. A língua é diversa, não é? Vocês dizem impeachment, nós impedimento, não é? E outras coisas mais, mas não faz mal, não faz mal. Não são as palavras que nos tiram os sentimentos. Claro que quem quer casar diz eu amo-te, querida. Quem quer namorar durante pouco tempo diz lá I love you, baby. E toda a gente diz que o forever é para já e o para sempre tem um peso diverso, não é? As palavras saem-nos de dentro, as palavras saem-nos do coração e não interessa agora a forma que adquirem. Angola, e eu sendo nacional do Estado faço aqui a minha homenagem ao seu professor João Pinto. Angola, Brasil, Portugal, os outros países, mas eu estou muito atento a estes três, porque são os três países das minhas origens e da minha proveniência. E eu creio que quanto mais falarmos uns com os outros, mais nos defendemos da besta. Não é? Mais nos defendemos da besta. E a besta é sempre a ignorância. Eu tenho paciência para tudo, mas para a ignorância tenho pouca, cada vez menos.
E por isso, conseguirmos juntarmos-nos à volta de uma mesa, com perspectivas diversas, com sotaques diferentes, mas conseguirmos falar daquilo que é o direito, como instrumento da justiça. O direito tem muitas técnicas, mas é um instrumento da justiça. E a justiça, afinal, não é o que um homem quiser. Há um conceito objetivo de justiça. O Zé Horácio recordou a nossa tapeçaria. Dar a cada um aquilo que é seu. O que é o seu de cada um? É aquilo que cada um merece. Merece na medida em que dá e deve dar de acordo com as suas competências. Se todos procedermos assim, sem estarmos preocupados com o mais, as coisas acontecem. Há um provérbio português que não há coisa mais bonita que ser simples sem saber. E é nesta simplicidade do direito que se vai fazendo que nós vamos urdindo a vida dos nossos filhos e dos nossos netos, como dizia bem a Soutora. Sendo assim, não para começar uma palestra, porque sempre que um professor de direito faz uma palestra, é um sarilho, às vezes até a despedir-se dos filhos vem a palestra, não há paciência para tanto, eu encerrava esta sessão lembrando o que o Zé Horácio já lembrou. Amanhã o professor Oliveira Ascensão e o professor António Barreto Menezes Cordeiro, juntamente com 5 ilustres debatedores brasileiros, encontram-se na sala do Conselho Científico da Faculdade de Direito para expressarem aquilo que de melhor sabem, e o que melhor sabem tem que ser dito sempre sob a forma de tópicos, logo em síntese, apelando hoje para a síntese de amanhã, sabendo que hoje fizemos um bocadinho daquilo que é a nossa cultura comum. Espero que o jantar seja sempre melhor que o almoço que passou. Desejo-vos a todos uma excelente noite. Até amanhã. Muito obrigado.